Muito boa tarde, Moisés Conrado. Boa tarde à equipe técnica aqui desse programa. A equipe está grande, recheada. Gostei da equipe aqui, viu, Moisés? Eu dou um trabalho esse pessoal, tu não tem ideia, viu? Imagina. Pessoal, serei breve na participação, até pela questão do tempo, né? Mas é uma coisa, recessão, vamos falar sobre recessão, que é uma coisa que, por conta da eleição aqui no nosso país, não está se falando, não tem se falado nisso, mas é algo que pode preocupar que em 2023, não importa o presidente que vai estar assumindo, vai ter um certo desafio. Por quê? Primeiro ponto, na Europa está um caos. É verdade. A Europa está um caos por dois fatores. Uma, porque eles não estão produzindo mais energia elétrica, estão com crise de energia elétrica, tem pessoas que estão fechando em empresas por não poder pagar a energia elétrica. Então, aumentou mais de 300% de energia. Também a Europa ficou completamente dependente do gás natural da Rússia e por conta das sanções, a Rússia está dando também um troco para o pessoal da Europa, está cortando o gás e o Reino Unido está passando uma crise muito grande, até de alimentos, até de distribuição de alimentos. E não só por aí, pessoal, a China está passando uma crise imobiliária, porque a China fez igual o subprime dos Estados Unidos. Construíram muitas casas, muitos prédios, eles saíram construindo, não terminaram uma obra, pegaram o dinheiro e começaram outra. Aí está uma crise do tamanho do mundo lá, está uma crise bancária lá na China, quem imagina, né? Na China. Nos Estados Unidos, a taxa de juros por conta da inflação, que é mundial, tá? Não é algo só do nosso país, que muita gente diz que as coisas estão caras, mas as coisas estão caras no mundo, não é só no nosso país, tá certo? E quando você tem essa crise, essa inflação, é um reflexo da nossa pandemia que tivemos durante 2 anos. Ainda é reflexo? É reflexo, com certeza, porque muitas pessoas não tiveram como trabalhar e o governo teve que dar o auxílio. Mas para ter o dinheiro do auxílio, o governo teve que imprimir mais papel de moeda. E por imprimir o papel moeda, jogou dinheiro no mercado. E aquela questão que eu até falei de inflação, que quando tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. E como naquela época, por exemplo, automóvel, o preço subiu bastante, porque não tinha produção de automóvel, e o que tinha era carros usados. E as pessoas com dinheiro no bolso para comprar e não tinha carro novo para vender. E aí o preço dos automóveis subiu. Então, assim, é uma questão preocupante, que eu acredito que logo após as eleições, a TV vai começar a falar. A gente já está adiantando aqui, porque o foco hoje realmente é eleição, mas, Moisés, pode interferir diretamente em nós. Por quê? Por exemplo, o pãozinho, de agosto para cá o pãozinho vem aumentando o preço. Mas por quê? Porque está tendo guerra lá entre Rússia e Ucrânia. E o que acontece com essa guerra? A Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. E o que aconteceu? Como está tendo sanções, o pessoal está comprando o trigo aqui do nosso país. Ou seja, você que é vendedor, não vendedor, mas você que é industrial, que produz trigo, por exemplo, vai deixar de vender a preço de dólar fora do país ou vai vender aqui a preço de real? Vender para ganhar mais. A gente que pensa como pessoa que quer ganhar, né? Toda empresa quer gerar lucro, vai vender fora. Então, o que resta para nós? Migalhas. E com isso vai aumentando o preço das coisas. Veja que é algo que envolve todos nós, é algo do nosso dia a dia, não tem como correr disso. E uma coisa assim que vai acontecer também, por estarmos em recessão é diferente de inflação. Inflação é quando está o consumo demais, aí tem muita demanda e pouca oferta, aí dá uma inflação. E recessão é quando para de se consumir, não tem como mais as pessoas consumirem. Por exemplo, a taxa de juros aqui no Brasil já está a mais de 13%. Com isso, empréstimos, financiamentos, juros de cartão, é um absurdo. Já justamente para que as pessoas não consumam, não façam consumos longos. Então, você pode olhar que talvez o preço dos carros venham baixar, porque as pessoas não estão querendo comprar mais carros. Não adianta você comprar um carro pagando financiamento com a taxa de juros alta, lá em cima no teto. Não tem sentido. Então, assim, é uma coisa mundial, Moisés. E eu queria falar sobre isso, porque, assim, sendo breve, resumindo a minha participação nesse maravilhoso programa, é dizer que
você se prepare, porque em 2023 não vai ser um ano fácil, não vai ser um ano simples, por essa questão, porque é algo mundial, não é algo... Independentemente de quem vai ser. Não adianta dizer assim, foi culpa do governo passado ou é culpa do governo atual, não. Vai ser algo que está sendo mundial. O nosso país ainda teve a questão que o ministro adiantou as taxas de juros e hoje nós estamos diminuindo. Nós temos um mínimo de impacto disso, porque tanto nós somos autossuficientes em produção, como a gente produz energia, produz alimento, nós somos um país autossuficiente nesse quesito. Isso. Porém, quando a gente vai querer exportar, não conseguimos, porque o mundo está em recessão. Então, Moisés, muito obrigado pela participação. Ô Agemiro, a gente já está caminhando um minutinho para acabar o programa. O assunto é muito interessante, além de informação, é um trabalho de conscientização que você está fazendo. Vamos aguardar o resultado das eleições. Vamos combinar na próxima quinta-feira continuar falando sobre isso? Porque eu acredito que tem mais coisas que você queria falar, né? Tem sim. É porque, como nós tivemos o tempo reduzido por a entrevista importantíssima de Felipe, né? Vamos continuar na próxima quinta-feira, porque o assunto é preocupante. É preocupante. E as pessoas precisam entender para depois não sair culpabilizando A e B. A e B. É o Brasil que está ferrado. Não, gente, é uma questão mundial mesmo. Na próxima quinta-feira, o Agemiro volta a falar sobre esse assunto, já com a leitura dentro do que vai acontecer nas eleições de domingo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Moisés, por o espaço mais uma vez, né? E nos acompanhem, @Cajamani, e também nosso YouTube. Estamos lá também falando sobre economia, sobre educação financeira, investimentos, enfim. Fiquem à vontade e venham nos conhecer.